Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro dominical, nesses tempos em que pessoas como vocês, que estão observando com atenção os acontecimentos na nossa realidade e fora do nosso país também, estão se deparando com uma série de interrogações. Mas você não está sozinho, você não está sozinha. Essas interrogações, elas derivam de muitas encruzilhadas que nós estamos vendo se apresentarem para determinados povos, nações, alguns movimentos, algumas situações derivadas de frases de efeito, de bravatas, de extremismos, enfim. E aqui no Brasil não está sendo diferente. Mas aqui nós temos uma peculiaridade que parece ser uma coisa sui generis. É a permanente luta entre a civilização e a barbárie. Isso não é exagero. Porque uma sociedade civilizada, elas tem que estar baseada em princípios éticos, morais, que são colocados dentro de um ordenamento jurídico, de um modelo jurídico que todo mundo respeita. Isso é que dá tranquilidade das pessoas viverem em paz. Quando você tem um segmento da sociedade que transgride, que não quer aceitar esse modelo, que quer corromper esse modelo, quer destruir esse modelo, pratica crimes e depois quer uma impunidade, de fato, se isso acontecer, a gente fica na terra de ninguém. A gente volta, de fato, para a barbárie. A época onde a força se impõe sobre o direito, se impõe sobre a racionalidade, se impõe sobre as coisas mínimas necessárias para se viver em paz numa sociedade. Bom, eu vou trazer aqui para vocês os últimos acontecimentos que estão se dando aqui no nosso país, mostrando que a civilização está avançando em direção à barbárie para colocá-la dentro de uma jaula e, pelo menos, para conter uma grande parcela que ainda pensa em fazer algum absurdo contra todos nós. Bom, antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades, assista os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando com esse editorial aqui do Estado de São Paulo, desse domingão, porque ele sublinha, né, isso que eu estou falando para vocês na nossa abertura. Golpismo continuado. Fiel à sua irrefreável índole golpista, Bolsonaro iniciou uma campanha de deslegitimação da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal, bastante reveladora da fraqueza de sua defesa jurídica e de seu desespero. Ou seja, o Bolsonaro ele transgrediu tanto que ele sabe que ele não tem defesa técnica, não tem defesa jurídica, defesa racional. Então o que ele faz? Ele quer melar o jogo. Ele quer corromper o árbitro, bater no bandeirinha, quer fazer buraco no campo, quer colocar a torcida, enfim, barulhenta, quer jogar fogos no estádio. Enfim, está querendo alguma coisa. E para isso ele conta com muitas pessoas que aderem a essa figura por desinformação, por fanatismo, por fazerem parte de uma seita. E aí o Estadão vai traçando aqui a opinião no editorial, que é um editorial que representa segmentos importantes da sociedade brasileira. Diz aqui o editorial: pois o mesmo espírito golpista que animou Bolsonaro antes, durante e depois de seu mandato presidencial segue inspirando a sua defesa diante das gravíssimas acusações feitas contra ele pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no dia 18 passado. Eu sublinhei esse pedaço aqui porque nós não podemos perder de vista que o Bolsonaro ele está sendo acusado, denunciado, não especificamente pelo dia 8 de janeiro. Porque o argumento dele é o seguinte: não, no dia 8 de janeiro eu não estava nem no Brasil, no dia 8 de janeiro eu não estava no poder, no dia 8 de janeiro eu não estava isso. E muita gente vai caindo nessa armadilha. Na verdade, o 8 de janeiro é simplesmente o fato final de todos os crimes que ele cometeu durante o mandato dele. É sobre esse comportamento e sobre os desdobramentos desse comportamento é que ele está sendo julgado. Se uma pessoa tenta cometer o crime de envenenamento de uma outra, né, e vai praticando envenenamento todos os dias durante 3 anos, e a pessoa morre no dia 8 de janeiro, os fatos que a pessoa já colecionou para ficar incriminada já vem de antes, e não apenas o resultado final, né? Bom, e só para dar uma ilustrada aqui. E aí, isso tudo está fazendo gerar alguns debates que eu comecei a jogar aqui para vocês. Onde Bolsonaro pode ser preso caso seja condenado por tentativa de golpe de Estado. Todos os especialistas estão dizendo, olha, na prisão militar ele não vai ficar, não. Ele vai ficar na prisão comum, agora vão
organizar ali uma prisão comum para ele, uma sala especial, enfim. Mas ele vai para Papuda, Bangu 8, ou vai para uma instituição congênere. Ele só não vai se ele conseguir fugir. Mas as coisas estão ficando muito evidentes em relação a uma estratégia de fuga. Eu não posso acreditar que ele não esteja absolutamente monitorado. Se ele cometer um deslize, ele vai tomar uma prisão preventiva. Na CNN, Bolsonaro diz que não fugirá para evitar prisão. É melhor ficar aqui. Gente, chega a ser uma coisa ingênua, né? O jornalista perguntar para ele, mas, presidente, o ex-presidente, o senhor vai fugir ou o senhor prefere ficar preso? Claro que o cara vai dizer, não, eu não vou fugir. Porque se ele dissesse agora que tem intenção de fugir, ele dava um motivo para a decretação da prisão preventiva. Então a pergunta chega a ser ingênua, né, nesse tipo de reportagem aqui da CNN. Compartilhar aqui com vocês. Bolsonaro disse que não pretende deixar o Brasil para evitar uma eventual prisão a ser decretada pelo Supremo Tribunal Federal. E se você perguntar para o Fernandinho Beiramar, lá na penitenciária que ele tiver, né? Fernandinho Beiramar, você tem intenção de fugir daqui? Imagina só, um jornalista perguntando para ele lá dentro, ou o diretor da penitenciária, você tem intenção de fugir daqui? Bom, vamos lá. Eu entendo que é melhor eu ficar aqui. O mês que vem faço 70 anos de idade. Então, gente, é uma coisa assim chega a ser ingênua, né? Terem perguntado isso para um criminoso, se ele quer fugir ou se ele não quer fugir, né? A ameaça de Moraes a Cid abre brecha para contestar delação que implicou Bolsonaro. Matéria da Folha de São Paulo que está adotando uma postura absolutamente esquizofrênica, e não profissional, porque eles poderiam se ater ao que diz a legislação, quando ele diz assim, seguinte, né, que a ameaça de Moraes a Cid. O Alexandre de Moraes não ameaçou o Cid. Então, quando o juiz, em qualquer audiência, quando ele informa para a testemunha que se ela disser mentira, que ela vai para a cadeia, ele está ameaçando? Ele está informando. Agora, a ameaça quem faz é a lei, e não aquele que é o porta-voz daquilo que está dizendo a lei. Então, se alguém se propõe a fazer uma delação premiada, ele tem a obrigação de dizer a verdade, ele não pode querer ludibriar o juiz. E o juiz tem que dizer para ele, olha, se você tentar me ludibriar, a delação premiada ela perde o efeito e só volta para a cadeia. Então isso é ameaça. Então isso está sendo utilizado por essa gente inescrupulosa com muita efervescência, né? Eles acham que, olha, está tudo viciado. Estão tentando melar o jogo, como foi dito aí no começo do editorial do Estadão. Aí eles vêm com essa aqui, evidências golpistas embasam denúncia contra Bolsonaro e estreitam margem para divergência. Então, eles dão uma cravada aqui e dão outra cravada acolá. Eles dizem, olha, tem gente que está dizendo que a coisa está complicada, mas, por outro lado, evidências golpistas, tarará, tarará, tarará. Então, comportamento meio esquizofrênico, né, que não ajuda a informar ninguém no final da história. Agora, para complicar e, de repente, dar uma demonstração para todos nós que alguns governantes eles funcionam como títeres. Títeres é o marionete, é o fantoche, de determinados interesses transnacionais, de interesses de outras nações, a gente tem o que está acontecendo na Argentina, que nos deve servir como grande alerta, porque se a gente der espaço aqui no Brasil, a gente cria espaços para essas criaturas, esses psicopatas, esses vigaristas, esses fraudadores. O Milei, ele está sendo processado na Argentina por um crime que ele cometeu, né? Ter ajudado a dar uma fraude ali gigantesca em muitas pessoas espalhadas no mundo inteiro. Só que ele é tão cara de pau e ele tem uma convicção que o sistema na Argentina está protegendo, que ele viaja e vai para o encontro da extrema-direita e ainda ataca o Brasil, ataca o sistema eleitoral brasileiro, falando coisas como essa aqui. Eu acho que dá para pegar na legenda. Mediante la pauta pública. Hablo de las múltiples ONGs que viven de nuestros impuestos, de los subsidios a la cultura para producir propaganda. Y aquí en Estados Unidos, por supuesto, el escándalo de USAID, que destinaba millones de dólares de los pagadores de impuestos a financiar desde revistas y canales de televisión a fraudes electorales como en Brasil o gobiernos con aspiraciones discriminatorias como el de Sudáfrica. Gente, olha só, o cara chega e faz um ataque dizendo que teve interferência internacional na nossa eleição, vinda do CEPAC. Agora, ele é chefe de Estado.
Então, o governo brasileiro tinha que tomar uma atitude em relação a esse criminoso, esse vigarista, esse bandido. Tinha que fazer alguma coisa, né? Vamos ver aí como é que a diplomacia do Brasil reagirá a isso. E ele coloca uma coisa surreal no meio dessa história, né? Que na África do Sul está tendo uma discriminação agora contra os brancos. Os brancos agora estão sofrendo discriminação racial na África do Sul, enfim, vem com essa viagem toda. Bom, mais adiante a gente tem isso aqui. O Dudu Bananinha foi mencionado lá nos Estados Unidos pelo Donald Trump. Isso aí virou um troço para o bolsonarismo. Olha, o Trump falou o nome do papai. O Trump falou o meu nome. E foi isso aqui, foi alguns segundos, né? Bolsonaro of Brazil, the Chamber of Deputies. Thank you. Mas não foi só isso. O Trump citou todos os estrangeiros que estavam lá, de extrema-direita, que estavam nesse encontro. E aí eles estão fazendo disso uma farofa tão grande que me lembrou até uma cena do filme Mad Max, né, filme que vocês todos devem ter visto em algum tempo, e onde um dos personagens ali, da trama, ele recebia um spray, né, no rosto, né, do líder. Aí o líder chegava e jogava um spray no rosto do cara, e aquilo deixava o cara totalmente eufórico. Olha, o líder jogou um spray na minha cara, olha só. E aí eles partiam lá para um ato extremado. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? Essas criaturas veem esse tipo de situação que aconteceu nos Estados Unidos e acham que isso é o passaporte para libertar o bandido da cadeia. Bom, e fechando aqui o nosso encontro, vamos falar aqui do que aconteceu ontem. O Lula, no encontro do PT, do aniversário do PT, ele deu uma sapecada aqui de novo na questão da comunicação. Vamos ver. Essa é a tarefa do PT. Cabe ao governo fazer as coisas corretas e dar informação para vocês. Porque o governo que não dá informações, às vezes não tem como o militante defender. E eu... Presidente, eu estou falando isso aqui, cobrando desde o começo o Paulo Pimenta, para que isso acontecesse, houvesse uma comunicação melhor, porque a comunicação ela politiza, ela dá ferramentas, e que isso, se isso não fosse feito, a derrota eleitoral do progressismo em 2024 seria gigantesca, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas vamos lá, o presidente parece estar se tocando de algumas coisas. Que nós não demos as informações. Eu fiz uma reunião ministerial faz mais ou menos 20 dias. E eu descobri na reunião, que o ministério do meu governo não sabe o que nós estamos fazendo. Não sabe. Presidente, se eu fizesse live todo dia de manhã cedo, chamasse os ministros, explicasse ali para a sociedade o que está acontecendo, todo mundo saberia. É que a gente tem cobrado aqui. Eu não sei se a comunicação do governo Lula vai mudar alguma coisa, né? Esperamos que sim, porque eu acho que está demorando já bastante para alguma coisa ficar mais eficiente. Olha, se o ministério não sabe, o povo muito menos. Então, companheiros, agora vocês vão saber. E agora é o seguinte, não tem mole. Não tem mais mentira contra nós. Cada mentira tem que ser respondida no pé da letra. Cada mentira tem que ser respondida. Eu tenho dito o seguinte, 2025 é o primeiro ano da colheita. E segundo é o ano em que a verdade vai definitivamente derrotar a mentira no Brasil e no mundo. Um abraço, parabéns, PT. Então foi isso, gente. É impossível a gente conseguir vencer a barbárie sem comunicação, sem apresentar fatos, sem apresentar interrogações, provocar reflexões. É por isso que eu estou aqui, é nisso que eu acredito, é por isso que eu tenho aí feito aí bastante barulho aí por todos os cantos juntos com vocês, né? Mais tarde a gente volta. Um grande abraço, até lá. Tchau!